Olá, vamos discorrer um pouco sobre esse tema que culpa e perdão. Duas coisas essenciais na nossa vida, desde a mais tenra infância até o nosso passamento desse plano espiritual que estamos vivendo aqui na Terra. Na verdade, esse é o tema do meu livro, Culpa e Perdão, onde eu enveredo um pouco além pelas questões das regras não executáveis. A gente fala bastante sobre a psicossomática e como o corpo, como a mente interfere no corpo. É uma coisa que eu acredito fortemente, e não só eu, como boa parte dos médicos de milênios, há milênios já, pessoas interessadas nessas questões. E vamos juntar o que culpa tem a ver com perdão, o que perdão tem com psicossomática e a culpa tem com a psicossomática, como isso chega a problemas sérios para a gente, como até o câncer, que é fortemente influenciado pela culpa guardada da gente ou de outras pessoas e a consequente não liberação do perdão. O livro começa resgatando a culpa na sociedade antiga, nas nossas religiões. Então, em dado momento, inclusive, eu levanto a hipótese que eu creio absolutamente já provada, de que a civilização judaica cristã, a civilização ocidental, digamos praticamente toda, tirando algumas exceções que não professam as religiões vindas da matriz ali judaica cristã ou judaica árabe cristã ali da Península Arábica. Veja bem, desde o início da história do mundo, com Adão e Eva, a cultura judaico-cristã é permeada pela culpa e a necessidade de expiação e a necessidade de pedir perdão eternamente. Veja, se não vejamos, trabalhamos por quê? Segundo a Bíblia, porque o homem, a partir do pecado de Adão, iria ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Isso continua todo o Velho Testamento e vai chegar até Jesus. Hoje todos nós somos culpados da morte de Jesus. Jesus morreu, sofreu aquele processo terrível, exatamente para nos libertar do pecado. Então, somos culpados por Jesus. Ao mesmo tempo, a religião mostra a força do perdão, onde diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas para eles serem perdoados. Mas fica um ponto aí meio que não resolvido, que continuamos culpados pela morte de Jesus. Estamos liberados dos nossos pecados, mas somos culpados pela morte de Jesus. Então, há controvérsias para se discutir a respeito disso aí. Para mim, na verdade, a questão é mais culposa do que perdoada. E isso mostra nessa sensação estranha que a gente fica na Sexta-feira Santa, cheio de culpas, etc., para no domingo comemorar a ressurreição de Cristo, mas assim, aquela comemoração meia boca, porque nós estamos ainda impregnados pela culpa. Mas passamos para frente. Na verdade, não é só a religião. Na verdade, então, toda a civilização ocidental é permeada por esse sentimento
avassalador, terrível da culpa. Veja Édipo, se a gente olhar a literatura grega, por fora todo o resto da literatura, vamos ficar só em Édipo. Édipo sofreu por uma culpa que ele nem conhecia, sofreu por isso, quase que morreu por isso, ficou atormentado, passou quase toda a sua vida atormentado pela culpa. Chegou um momento que Sófocles resolveu tirá-lo desse problema e criou no último épico em relação a Édipo, ele mostra o Édipo entendendo o seu problema e passando a se sentir perdoado, a se sentir sem culpa no processo. Quer dizer, até o Édipo teve a sua chance. Tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho mais da culpa, do processo da culpa em si. A culpa, como já falamos, é uma das maiores heranças que nós temos, talvez a maior herança psíquica que a gente herda é a culpa. E ela não vem só na igreja, não só na literatura, não só no dia a dia, na vida, mas vejam, dentro de casa. Quem de nós não ouviu uma mãe, quando criança, dizer: filho, você me mata, filho, você acaba comigo, ou na fase adulta, pô, foi para isso que eu criei você com tanto sacrifício, e assim vai. Gera uma cultura, é uma cultura de culpa, né? E essa culpa, ela é uma culpa talvez pior, eu diria que talvez pior ainda, porque a culpa é solitária. Ela vive com a gente, interna. A gente não exterioriza, a gente praticamente não faz. Tanto faz se a culpa é do outro ou é da gente. O maior efeito que a culpa faz é na gente sozinho. Isso aí, a psicanálise diz aí que o superego, nós estamos com um superego meio que prepotente, arrogante, tomando conta da nossa vida, atrapalhando a nossa vida. Pois é, mas o certo é que ele é algo solitário. É nós com o nosso ego e o nosso superego apenas. Veja, a culpa cria muitas consequências na vida, pressão, etc, etc. Mas isso vamos falar mais para frente. E quando o livro trata também da questão de quando seria o momento de você se livrar dessa culpa. Vejamos, quando você chega no momento de que você se sente o prejudicado, o Cristo da história, quando você descobre e concentra sobre alguma pessoa, todo o potencial ruim que te gerou aquela culpa. Ou isso pode ser invertido, pode ser assim, quando você acha a pessoa culpada e você é o sofredor, quando você personaliza a questão fortemente, um e outro, o culpado e o agressor, e cria um filminho, cria uma historinha mental, até ressaltando, criando mais, fazendo isso ficar mais forte, colocando tons dramáticos nessa história. O que acontece? Passou da hora, está passando da hora de você se perdoar ou de você perdoar a outra pessoa. Então vamos deixar a culpa, vamos começar então, entramos no perdão, falamos no perdão, vamos começar com o perdão. O que vem a ser perdão? Na verdade, perdão talvez seja uma das palavras. A culpa já é mais bem definida na nossa mente, na nossa cabeça. O perdão é mais difícil. Perdão, se você ouve o Dr. Fred Luskin falar um negócio muito interessante no livro dele, O Poder do Perdão. Diz o seguinte: se você, aquela história de perdão, foi mal, releva,
deixa para lá, tal, essa coisa, se você está nesse espírito, esse perdão é inócuo, não serve para nada, não adianta nada. Isso é só uma questão de trato social. O perdão é muito mais do que isso. O perdão é muito mais profundo. O perdão, por exemplo, ele é necessário para você se chegar, para você viver no presente. Porque se você continua sem perdoar, você está eternamente vinculado a um passado que lhe foi desagradável. E o perdão a outra pessoa ou a você mesmo. Perdão, pô, eu não devia ter feito isso. É muito sério. Isso nos atrapalha muito a nossa vida, a gente ficar se remoendo sem se perdoar. Da mesma forma como não perdoar ao outro. E existe uma coisa muito interessante, duas coisas que eu acho assim fundamentais no perdão. Uma é que a maioria das pessoas considera que perdoar é esquecer. Lê do engano. Você não esquece se você quiser esquecer. Você não esquece voluntariamente, você só esquece involuntariamente. Então, se você quer esquecer, se você quer perdoar, segundo esse pensamento, você não vai conseguir. Você não vai esquecer. E, portanto, dentro do seu raciocínio, vai achar que não perdoou. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sem sofrer novamente. E a gente não perdoa fatos. Podemos até perdoar um ou outro, mas esmagadoramente nós perdoamos pessoas. A gente pode continuar não concordando com aquele fato. A gente pode não aceitar novamente que a pessoa faça aquela mesma ação. Tanto essa pessoa seja nós ou seja o outro. E a gente ter perdoado. E perdoar significa simplesmente que você vai relembrar aquilo e aquilo não vai te fazer, você vai relembrar a cena e a cena não vai lhe fazer ficar mal como você ficou na época do acontecimento original. E o perdão é mais para nós mesmos do que para o outro. O outro aceitar ou não o nosso perdão é irrelevante. Interessa muito para nós. Se nós nos perdoamos ou nós perdoamos ao nosso ofensor, a quem nos ofendeu, isso é por demais suficiente. Isso gera todos os efeitos benéficos que possa advir de um processo de perdão. Se o outro não está num estado mental, espiritual, do seu nível, que não aceita o seu pedido de perdão, esse é problema dele. É questão da economia doméstica dele, não sua. Não é um problema seu. Então, o perdão é para nós mesmos, e nós perdoamos pessoas e não fatos. E não necessariamente esquecemos. Normalmente não esquecemos. O cérebro humano não esquece de nada, tanto que a psicanálise trabalha com lembranças lá da primeira infância para tratar problemas psíquicos nas pessoas. Veja, o processo de perdão é uma fórmula muito simplesinha. Lembram do processo da culpa? Lembra quando a culpa começa a ficar complicada? Que você joga todo o peso em cima de dois entes, duas pessoas ou duas coisas. Pode ser duas coisas, pode ser duas pessoas. Tanto uma vítima e a outra o agressor, o ofensor. A gente deve começar pelo processo de colocar as coisas no devido lugares e tamanhos. Diminuir até a realidade, a ofensa e o ofensor. E diminuir e aumentar até a realidade aonde esse ofensor ofendeu.
quero dizer assim, às vezes a gente toma como se fosse uma coisa pessoal para nós mesmos. Não, temos que pensar direitinho e dividir esse efeito. E ao mesmo tempo, às vezes o agressor não fez, às vezes não foi só um agressor, às vezes foi uma coisa mais difusa. A gente tem que determinar isso aí em condições bem reais. A partir de você ter mapeado perfeitamente, digamos assim, a questão, é interessante que você divida isso com alguém. Não que você tenha que dizer que você vai estar interessado em perdoar, que você vai perdoar. Não, não. Só contar a história para ela ficar mais fixa na sua mente. Para você ver que, para você sentir que realmente você chegou ao ponto real da situação, não aquele ponto fantasioso que você estava anteriormente. Pois bem, feito isso, pessoal, é simplesmente criar um filminho, onde, ao invés daquele filme dramático, aquela novela mexicana que a gente fazia na Culpa, nós vamos fazer um filminho onde nós somos os heróis. Nós conseguimos perdoar. Nós conseguimos mostrar para as pessoas, ou para nós mesmos, que, digamos assim, nós não guardamos mágoa, que nós não ficamos com aquilo presos, ali criando problemas para a gente. Então, esse seria o processo do perdão. Existe outra coisa que a gente fala rapidamente no livro, que são as regras não executáveis, que é um fator extremamente desestabilizador do nosso bem-estar mental e espiritual. E se é desestabilizador da nossa estabilidade mental, é desestabilizador da nossa condição física também. E é isso eu falo um pouquinho mais adiante. Que são o que o Dr. Fred Luskin chama de regras não executáveis. O que são regras não executáveis? São aquelas coisas que a gente fica se remoendo sem termos a menor governança a respeito. Querem uma ideia? Imagine, aquela namorada minha não devia ter me traído. Eu sou um cara tão legal. Isso adianta alguma coisa? Nós vamos conseguir mudar alguma coisa? Ou, poxa, a vida tinha que ser melhor para mim. Muda alguma coisa? Então, esse tipo de coisa é muito complicado, é coisa que a gente tem que fazer um grande exercício para eliminar sumariamente da nossa vida. Pois bem, a culpa, sem perdão, essas regras não executáveis, tudo isso, obviamente, interfere no funcionamento da nossa mente, nos atrapalha a ter uma saúde mental, digamos assim, perfeita, se é que é possível neste mundo louco de hoje. E você tendo problemas na mente, ela vai fatalmente jogar isso para o corpo. Isso é o que nós chamamos da psicossomática, que é a medicina psicossomática, que é um ramo que já é conhecido, eu diria assim, que é o que existia antes de existir a medicina de hoje. Tem-se notícias, e o Dr. Wayne Dyer, nos seus pontos fracos, no seu livro Os Seus Pontos Fracos, no Céu é o Limite, desculpe, não nos seus pontos fracos, é o outro livro dele, mas no livro O Céu é o Limite, ele cita uma história de que os imperadores, há coisa de 6, 8 milênios, na China, tinham seus médicos, e esses médicos eram sumariamente decapitados, todos, se o imperador ficasse doente. Esses médicos eram responsáveis por fazer a cabeça do imperador para ele não ter doença. Mas está muito longe, né? Mas se você vê todos os pajés indígenas, tudo é medicina psicossomática que sempre foi praticada. E Platão, em 390 a.C., já dizia: o mal da medicina moderna, né? Quase 2.500 anos, é que
insiste em tratar o corpo separado da alma. E, na verdade, essa separação do corpo da alma, ela ganhou força apenas há 600 anos, talvez, não 700, se muito, 700 anos, com o endeusamento da ciência, onde era Deus que respondia a todas as questões, era a religião que respondia a todas as questões, até a metade do milênio passado, até perto da metade do milênio passado. E, de repente, a ciência passou a responder todos os problemas. Pelo menos acreditava-se que a ciência iria resolver todos os problemas do ser humano, da vida na Terra, etc., e na vida no universo. Então, essa revolução da ciência trouxe a revolução também da separação. Mente, o que é mente? Mente e espírito era muito mais chegada a mente e espírito do que mente e corpo. E ela ficou separada. Foi deixado na mão da igreja, e depois na mão dos psicólogos, psicanalistas, etc., a mente. E a medicina tratou do corpo. Mas Voltaire já dizia no final do século XVIII, que a medicina entretém o paciente enquanto a natureza cura. Então, para mim e para muita gente, desde o grande psicanalista Franz Alexander, do século passado, do início do século passado, a origem de todas as doenças vem da mente, né? É a mente. De resto, se não vejamos, vocês conhecem alguma coisa que exista nesse nosso plano físico, né, nossa vida, que antes de existir não passou pela mente do Criador ou da criatura? Conseguiram lembrar? Não, né? Pois bem, então por que a doença seria diferente? Tá. Então, partindo aí desse princípio, que a psicossomática é um ramo da ciência válido, nós desenvolvemos no livro a parte final, que foi a junção dessa culpa, perdão, e psicossomática, mostrando o quanto é prejudicial ao ser humano não manter uma mente saudável. Fatalmente ele vai manter o corpo não saudável. Até o pai da psicanálise, Sigmund Freud, caiu nessa armadilha, porque ele aparentemente tinha noção muito forte da mente, mas ele não conseguia extrapolar isso para o problema que acarretava no corpo, pelo menos em sua grande, nessa totalidade das coisas. Freud acreditava até uma certa parte na psicossomática, ele não acreditava total. Tanto que ele, aos 60 e poucos anos de idade, e não acreditava no perdão. Ele, aos 60 e poucos anos de idade, deu uma bronca num jornalista que perguntou a ele: Dr. Freud, então a psicanálise compreende tudo, então nós poderíamos dizer que ela perdoa tudo, que tudo compreender, tudo perdoar? Ele disse: jamais, etc, etc, etc. E por esse comportamento de não entender que o perdão era necessário, ele morreu exatamente de um câncer, que é uma doença provocada por raiva, mágoa, ódio, desejo de vingança, esse tipo de coisa, essas coisas guardadas, maléficas assim, dentro ali internamente da gente. Ele morreu de câncer. Então, eu diria até que muito compreensível que ele não conseguiu perdoar pela quantidade de impropérios e de perseguições, impropérios ditos a respeito dele e da psicanálise, perseguições que ele teve,
e ingratidões, e não ser entendido, etc. Até dá para a gente entender isso. Agora, como pai da psicanálise, não é justificado. Ele não teria esse, digamos assim, esse direito de não entender esse processo. E ele não entendeu. Então, não vejo como muito estranho que outros também, que a maioria, não são outros, a maioria do ser humano hoje da nossa sociedade não tem a menor nem a noção disso. Então, mas é necessário, nós precisamos que cada vez mais pessoas se conscientizem disso, para podermos viver bem, termos aqui a vida em abundância que nos prometeu Jesus. Inclusive, um detalhe do livro, uma característica do livro que eu não ressaltei, não reforcei em momento algum, é que eu sempre faço essa ligação mente, espírito e físico, praticamente em todo o correr do livro. E do início ao final, nessa batida, nessa coisa. Eu cito, inclusive, o meu caso, eu não vou citar aqui, mas eu cito o meu caso, a minha experiência pessoal com o câncer e com a realidade psicossomática do câncer. É muito forte a minha experiência e está lá relatada no capítulo final do livro. Pois bem, era isso aí. Eu não queria ser tão extenso, mas o assunto me fascina demais, me fascina sobremaneira. E quem quiser ler o livro, eu vou colocar ao final agora um link que pode ser lido, e no livro tem o meu e-mail e até meu telefone. Se alguém quiser discutir a questão ou quiser o livro físico, me pedir um exemplar do livro físico, pode fazê-lo acessando a versão digital, a versão na internet, e me acessando posteriormente. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns se você chegou até aqui. Você é um herói. Até logo.